E a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Bom dia, professor, um dia histórico. Como é que está aí a sua estimativa? Será que hoje, depois da apuração de alguns estados, a gente já consegue ter uma noção de quem vai assumir a Casa Branca? Bom dia para o senhor. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos que nos escutam, né? Pergunta difícil, né? De fato, hoje, se a gente olhar, talvez seja só o início de um processo, talvez, na melhor das expectativas, dentro de 2 dias nós tenhamos alguma reforma. Eu prestei bem atenção na apresentação da tua fala e o que você comentou é uma coisa bem interessante sobre os indecisos. A última pesquisa que o jornal New York Times publicou ontem, né, dá exatamente 48,5% para cada um deles. Né? Olha, veja bem, falta 1,5% para cada um deles. Somos 3%. Serão esses 3% dos eleitores, uma quantia pequena, em estados chaves, em distritos chaves, que vão decidir a eleição. Né? Os Estados Unidos é um país de 340 milhões de habitantes, 240 milhões estão aptos a votar, 160, 170 milhões de habitantes de americanos é que decidem a eleição, na verdade. Ótimo. Na prática, esses indecisos, na verdade, são esses indecisos, 3% da população, nesses estados pêndulos que vão dizer para nós quem é que será o próximo presidente dos Estados Unidos. Professor, a gente sabe aí que são 7 estados, né, pêndulo, que tem esses indecisos e que vão ser o divisor de águas dessas eleições, mas por que a Pensilvânia ela tem um peso especial? Esse é o ponto. Quando a gente olha para a Pensilvânia, não é? A Pensilvânia, Sônia, ela representa uma espécie de microcosmos exato dos Estados Unidos. Todos os problemas dos Estados Unidos e todas as soluções estão naquele estado. Primeiro de tudo, é o estado que tem mais representantes típicos do eleitor de Donald Trump. Ele tem muitos homens na idade entre 25 a 49 anos, na prática desempregados ou então com um emprego que não os contenta. Né? Eles queriam melhor. O ponto comum desses trabalhadores é que eles nem têm formação universitária. Eles ficaram distantes dos melhores postos, não é mais aquele trabalho industrial. Então, na Pensilvânia tem isso. Na Pensilvânia tem pessoas muito ricas, como grandes cidades como Filadélfia, como pessoas ricas que não necessariamente votam Trump. Então, há uma divisão. Na Pensilvânia também tem um eleitorado latino forte, que não necessariamente é trabalhista. Há um eleitorado latino que tem um perfil aproximado de Trump por várias razões. Na Pensilvânia também tem um estado agrário, forte e desiludido, porque forte, poderoso nos seus investimentos, mas com forte concorrência internacional, até de produtos brasileiros, e que pede proteção ao governo. Na Pensilvânia tem também uma crise climática muito forte, que é o fracking, que é aquele produção por agentes hidráulicos, né, por fraturamento hidráulico, de petróleo e de gás de xisto, que é altamente poluidor, mas gera muito emprego e gera muita renda. Olha, é uma síntese exata dos grandes problemas americanos. É por isso que o estado da Pensilvânia é tão relevante, não só pelos 19 votos que tem no colégio eleitoral. Obrigada, continua aqui com a gente, porque agora nós vamos ao vivo até Washington, nos Estados Unidos. A gente vai conversar com o nosso correspondente, Thiago Nolasco. Nolasco, explica pra gente onde é que você está e qual é o clima por aí. Sônia, bom dia para você e para todos que estão assistindo o Mundo Meio-Dia. Eu estou dentro de uma sessão eleitoral aqui de Washington, capital dos Estados Unidos. Vamos mostrar o clima da votação por aqui. Primeiro os eleitores passam aqui para fazer um registro, né? Esse registro normalmente aqui é um documento de identificação. O principal documento de identificação aqui, o ID que eles falam, é a carteira de motorista. Depois muitos passam aqui por essas bancadas, né, para poder preencher o tamanho da cédula de votação. É um ballot, né, que eles chamam aqui. Ok. Ele pediu para não filmá-lo.
Então, assim, ali ele vai preencher e aí depois vai colocar ali naquelas máquinas para registrar o voto. São várias máquinas, vamos aqui mais à frente para poder mostrar como funciona. Muitos colegas da imprensa trabalhando por aqui também. Então ali, ó, as máquinas registram os votos. Uma máquina grande, né, bem diferente que a gente é acostumado a ver no Brasil, e são várias urnas, uma do lado da outra, né, para registrar o voto dos eleitores aqui nos Estados Unidos. E em cada estado o sistema é diferente, também tem essa questão, viu, Sônia? As eleições aqui são independentes, né, cada estado realiza a sua eleição, são 50 estados e aqui o Distrito de Colômbia, então em cada estado o sistema é diferente, também tem, além da votação para presidente, tem a votação para deputado, para senador, e também sempre várias questões que eles discutem, né, que colocam no voto. Vamos mostrar também a fila aqui do outro lado. Aqui algumas outras máquinas também. A fila nesse momento, licença, a fila é grande por aqui, mas ela costuma andar rápido. Depois que o pessoal chega ali na frente para votar, Sônia, eu calculei o tempo de uma eleitora. Ela demorou 4 minutos e meio para fazer esse processo aqui, ó, de registro, passar pela votação. Então não é uma votação, principalmente por conta da fila, né, tão rápida, mas depois o processo é relativamente rápido, 4 minutos e meio, viu? Obrigada, Thiago, pelas informações. Professor, tem alguma questão que o senhor queira fazer para o Thiago? Não, eu só gostaria de perguntar a ele, né, se essa fila não é o maior, se ele acha que essa fila é a maior responsável pelo fato de 80 milhões de americanos já terem votado, né? Eu fui olhando para a fila e para as máquinas, o Thiago tem toda a razão, é bem diferente da nossa aqui. E é bem diferente também o sistema, né, professor? É bem descentralizado. E aí essa abertura das urnas... Pois não, professor. Totalmente descentralizado, você tem toda a razão, né? Cada estado faz suas próprias regras. A federação, com o profundo respeito desse processo de independência de cada estado. A regra é montada a partir dos legislativos estaduais, que alteram as regras praticamente a cada eleição. Portanto, não é possível você dizer que todos os estados já são conhecidos os métodos. Eles se adaptam a mudanças que o legislativo estadual procede a cada eleição. Tá certo, professor. O Thiago Nolasco volta aqui durante a nossa programação. Nesse momento ele segue com a cobertura lá e a gente continua aqui a nossa análise desse dia tão importante, histórico para os Estados Unidos e para o mundo, já que essa grande potência, a maior democracia do mundo. E falando nisso, professor, eu sei que seu tempo também está curto, eu gostaria só que o senhor arrematasse falando dessas possibilidades, né? Trump no comando, Câmara no comando. Vai mudar muito aqui para a gente, para a América Latina e principalmente para o Brasil? Essa pergunta é importante para todos nós, né? A economia norte-americana é a primeira do mundo, como todo mundo sabe, e no último ano, no ano de 2023, curiosamente, o Brasil recuperou espaço no mercado americano. Olha que coisa curiosa, nossas exportações cresceram 10,8% em dinheiro, em valor, e cresceram mais de 13% em quantidade. Então, na prática, o Brasil voltou a ocupar um espaço melhor nessa grande economia. É claro que a primeira das preocupações, tanto com um candidato quanto com outro, é se eles vão fixar tarifas de protecionismo. O que quer dizer isso? Eles vão colocar imposto maior para as mercadorias que entram, o que evidentemente protege o mercado americano dos produtores americanos, mas prejudica os vendedores, nesse caso a produção brasileira. É exatamente esse o primeiro ponto. O protecionismo, que é maior se for com Trump, não é que ele não acontecerá, ele também acontecerá, mas ele será um pouco menos agressivo quando se for com Câmara. É claro que há também o problema da política externa brasileira. Com Trump, nós teremos uma certa pressão dos Estados Unidos em relação ao Brasil e às suas escolhas. Não nos esqueçamos que no ano que vem o Brasil será o presidente do grupo dos BRICS, que é um grupo mais aliado à China, que de certo modo contesta a liderança americana.
Com Trump, isso será mais agressivo para nós. Com Kamala, será uma situação mais compreensiva em relação a essa necessidade dos BRICS de fazerem comércio. Sem contar uma última ponto que é essencial. Trump tem uma forte, já comunicou isso, a intenção de punir aqueles que tentarem desdolarizar suas negociações internacionais. Isso significa o seguinte: com a China e com outros países dos BRICS, já se está fazendo trocas comerciais sem usar o dólar. Trump avisou: se tentar fazer isso, eu vou punir, eu vou aumentar as taxas para esses países. Portanto, numa hipótese com Trump, essa questão do dólar como moeda de comércio vai passar para nós a ser um verdadeiro problema. Com Kamala, isso será um pouco menos também dessa forma. Ela se preocupa, mas ela tem um tratamento diferente. Essas questões precisam ser levadas em conta quando nós olhamos o Brasil e a importância dessas eleições para o Brasil. Na prática, quando a gente fala de eleições americanas, por incrível que pareça, nós estamos falando também de emprego e renda aqui para a gente, aqui no Brasil. Está interligado com certeza, por isso a gente segue nessa cobertura. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais na ESPM, muito obrigada por sua análise. Eu sei que o senhor tem compromisso agora, mas nós voltamos a nos falar em outros momentos. Eu é que agradeço o convite gentil de vocês. Bom dia, Sônia, bom dia a todos que nos escutaram.